Sejam bem-vindos ao podcast A Vida dos Direitos. Em nome da Advocacia Saulo Ramos Rocha Barros Sandoval, nós vamos ao nosso quarto episódio da temporada número 1. Sabe qual é o tema de hoje? União estável. Esse tema, para nós que não somos da área jurídica, apenas eu aqui, porque tenho uma série de convidados especialistas do mundo jurídico, mas para nós, entre mim e você aí, nós que não somos da área jurídica, é um tema que traz uma série de indagações e dúvidas. E aí, está a fim de aprender um pouco mais e até mesmo a decidir-se diante dos relacionamentos, a compreender o que é essa união estável? Para isso, então, nós recebemos a visão mais do que especialista de um advogado que eu admiro muito, doutor Henrique Sandoval, que está aqui ao meu lado, já nessas mais de 2 décadas em dedicação às famílias empresárias, ao direito empresarial e, por que não, todos os temas que envolvem a família em si. E o relacionamento é, de fato, um deles, né? Seja muito bem-vindo, Henrique, ao Obrigado, João. nosso quarto episódio já da temporada número 1. Aliás, né, até para se colocar algo além, a ideia deste podcast vem da sua cabeça, Exato. não é? O Henrique sempre teve essa ideia de trazer um pouco mais sobre os bastidores do escritório, e esses temas que são da expertise do escritório, aqui ao YouTube, né, ao canal A Vida dos Direitos. Ao lado de Henrique Sandoval, nós temos a presença de Ovídio Sandoval Júnior, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pela presença, Eu que viu? agradeço, amigo. Ao lado de Ovídio Sandoval Júnior, a presença mais uma vez, pela segunda vez aqui, a segunda participação do advogado Fabiano Tomazinho. Seja muito bem-vindo aqui. Esse é um tema que promete muito, hein? Com certeza. Obrigado pelo convite, Diogo. E já para colocar a todos vocês aqui, é a primeira dúvida em se tratando de união estável, né? Hoje vivemos uma sociedade em que os relacionamentos até tendem a ser um pouco mais, digamos, os relacionamentos considerados longevos após uma idade, né? Ao contrário das décadas de 70 e 80, 60, 70, né? Podemos colocar um pouco ali da década de 80, em que as pessoas já tomavam uma decisão muito firme dos relacionamentos, até porque já tinham essa decisão de sair-se de casa, e a vida conjugal promovia uma vida mais independente e com duas pessoas construindo os bens, né? Depois da década de 90, na consolidação dos anos 2000, né, as pessoas acima de 30 anos, já com alguns bens, né, chegavam ao relacionamento. E é aí a grande questão entre o patrimonial e os relacionamentos. E a primeira pergunta, em se tratando de união estável, é em relação aos bens. Quando se entra nessa união estável, tudo aquilo que uma parte havia construído, como é ele já existe ali uma incorporação, como essa podemos dizer separação de bens, que até sim, salvo engano, que o regime em direito civil trata, né, usa essa expressão separação de bens mesmo, não é isso? Separação total de bens. Total de bens, né? É. Então existe um adjetivo aí. Mas como é então, antes, essa construção anterior à consolidação da união estável em si, né? Havendo a união estável, ela simula as mesmas condições do casamento Ah, para a sim. nossa lei. Então, se hoje uma pessoa começa a ter uma relação que é tida como união estável, ela tem requisitos para ser união estável, mas ela já transformada em uma união estável, os bens que ela tem antes não se comunicam. Os bens adquiridos anteriormente, então, não Não se se comunicam. comunicam com a. Seria a mesma coisa, né, do casamento sem opção de mudança de regime, da comunhão parcial de bens. O que é antes é de cada um, o que for é, obtido durante a união é de ambos. É o seguinte, existe o regime legal no casamento. Sim, Se você se silicia, o regime que vai ser aplicado é o regime da comunhão parcial de bens. Correto? correto. O mesmo vai acontecer com a união estável.
A união estável, ela é considerada uma entidade familiar, só que ela é informalmente constituída. Enquanto o casamento não. Ele necessita de ato solene. Exato. Existem os proclamas, a cerimônia por uma autoridade que esteja autorizada para aquele ato, o registro. Então, o casamento ele é um ato solene, enquanto a união estável é informal. Então, enquanto não você tem a prova documental, a prova, o registro, a certidão de casamento, na união estável, ela é informal. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, caso aqui haja o silêncio no casamento, qual é o regime? Regime da comunhão parcial de bens. No silêncio da união estável, é a comunhão parcial de bens também. É igual. Só que as coisas podem se alterar conforme a vontade dos companheiros e dos cônjuges, né, no casamento. Então você pode, se houver um interesse por um outro regime de bens, pode ser escolhido da forma que melhor atender aos interesses, né, das partes. Ou seja, vamos pensar numa situação, né? A união estável, então união estável igual a silêncio. Casamento igual a uma solenidade. Não necessariamente um silêncio, porque existe aquela em que se opta por absolutamente não formalizar nada, não documentar nada, como existe a possibilidade de você fazer um contrato, seja particular ou então por uma escritura pública, de constituição da união estável. Reconhecendo a união estável. Exato. Ou uma declaração de reconhecimento de união estável assinada por ambos, né? Então, ela não é um total silêncio. Pode ser. Ela pode ser. Não necessariamente será. Dizendo assim que o espírito da união estável é mais silencioso, né? Mais informal seria. É que seria um 880. O casamento é um ato mais solene no direito que existe, porque você vê, passa por uma série de requisitos, habilitação, proclamas, publicação, seja ele na área civil como também na religiosa. Análise de capacidade civil, exatamente, idade. Tem uma série de fatores que são analisados. Sim. Então, é o mais solene que existe em direito. A união estável, da mesma forma como ela pode consistir em... Olha, comecei a morar com uma pessoa. Pronto, mais nada. Pronto, não precisa ter mais nenhum ato escrito. Ou então, uma evolução disso é a escrituração, seja através de instrumento particular, como o Henrique bem colocou, ou então de um público, no qual você pode estabelecer ali algumas regras. Até mudar o regime de bens. Exato. Até depois dada a devoção, no bom sentido, né? Devoção afetiva, aquele relacionamento, pode-se também documentar, eu acho que nesse caso, né, acredito que nesse caso exigiria a documentação de dizer o que eu construí pré-união estável, gostaria de que esses bens fossem nossos. Exato. É que assim, Diogo... Pode haver isso? Pode haver. Pode haver. Pode haver. Porque a situação, clara, é a seguinte, quando não se estabelece, ele é equiparado a união, ao casamento. No regime da comunhão parcial de bens. É o regime legal. Que é o legal. Entendeu? Então, a partir da consolidação dessa união estável, o casal passa a construir uma vida em comum, inclusive patrimonialmente. Exatamente. E um ponto que é sempre bom lembrar, que existem alguns requisitos para o reconhecimento da união estável. Então, isso é até se me permite um ponto aqui, né? O que vem a ser a união estável? A união estável, veja se o conceito está correto ou se precisa de algum ajuste. A união estável é a intenção de esse alguém, seria a consolidação da intenção de esse alguém consolidar a família. Isso, esse é um requisito. A intenção. Sim. Porque a necessidade... Um dos requisitos. É um dos requisitos.
existe a publicidade, então é um relacionamento em que é público, conhecido, se comporta como realmente uma Marido e família, mulher, né? marido e mulher, né? Esse relacionamento tem que ser contínuo, né? Não pode ter interrupções diversas ao longo do tempo, certo? Certo. Ele tem que ser duradouro, né? Não existe, por mais que não exista um tempo determinante na legislação, precisa Nem ter pra interrupção? Não, Não existe. não. Então é o seguinte, ele tem que ser duradouro, ele tem que ter Constância. uma constância. Aí vem esses requisitos são considerados requisitos objetivos. E existe um requisito subjetivo que é o mais difícil de provar, Por quê? que é a intenção de constituir família. O ente familiar. O ente familiar. Entidade familiar. Essa intenção de constituir uma família, ela tem que estar presente desde o início. Mas como assim desde o início? Porque hoje existe a figura do namoro qualificado. O namoro qualificado, existe aí a publicidade, ambos convivem, Compartilham as Socialmente, redes sociais. viajam juntos. Publicam fotos em é redes duradouro, sociais. é duradouro, sem dúvida alguma, né? É contínuo, mas eles não têm a intenção atual de constituir família. Essa intenção é projetada para o futuro. Certo. Vamos ver se dá certo. Mais pra frente a gente formaliza isso. Esse é o namoro qualificado. Namoro qualificado. É um test drive. Então, exato. Eu ia até colocar um caso bastante concreto em relação a isso, porque ao que se diz e tanto se lê, a união estável também não tem esse tempo mínimo tão rígido. Ou no sentido de passados 9 meses, ou passados 6 meses morando sob o mesmo teto. Legalmente não existe uma determinação qual que é esse prazo. Você já ouviu falar muitas vezes, tem que ser 2 anos. Não existe uma data. Uma vez o Henrique me falou sobre isso, sobre a questão Existe do calendário. Tem que ser um relacionamento que vai perdurar pelo tempo. Tem que ser duradouro. Tá. Então, é subjetivo, não é tão objetivo quanto uma data. Mas isso sob o mesmo teto. Não necessariamente. Necessariamente. Não necessariamente, nem mesmo um filho em comum necessariamente que constitui Uma União união estável. Até uma mesmo união porque estável. você pode se envolver, né, e ter um filho e não ser casado e também não ter uma união estável. Né? Exatamente. Porque é o seguinte, para nós, eu que sou do mundo jurídico e muitos que acompanham aqui o nosso podcast, a diferença entre o namoro e a união estável é bastante Tênue. tênue. Tem Não? que ser verificada de caso a caso, analisar essas particularidades conforme os requisitos que o Henrique falou, né? E para isso é importante elementos probatórios que vão demonstrar se aquilo lá é ou não uma união estável. Eu só vou fazer Muito parênteses interessante. Muito aqui, interessante isso. que esse conjunto probatório que ele colocou, para esse fim específico, é muito utilizado as redes sociais. Por quê? É ali que você vê se eles estão juntos, se eles estão no restaurante, datas. Então, pôr para todos isso a importância do cuidado com as redes sociais, que é uma preocupação que você, que trata da comunicação, tem um carinho muito grande. Isso é utilizado como meio de prova hoje em dia. Exato. Sim. E aí você me vem e me pergunta, bom, é difícil provar essa intenção de constituir família. Como é que eu vou provar isso? Uhum. Então, vamos colocar um casal que tem uma conta bancária conjunta. Já levanta alguma coisa. Plano de saúde em que um é dependente do outro. Mais um elemento. Declaração de imposto de renda em que Um é dependente. um é dependente do outro. E assim vai. Num clube
A declaração de que pode usar porque é meu dependente. Então, é esse conjunto que vai formar. Não, excelente. Para mim ficou muito claro. Bastante claro. Porque, quer dizer, essa intenção tem muito de uma atitude de uma das partes ou de ambas as partes, de que eles fazem parte, aí envolve muito a questão do sacramento, né? Sim. De um mesmo corpo. É a assistência mútua. Assistência mútua, exatamente. É a assistência emocional e financeira. Material. E não necessariamente você percebe que ela foi escriturada, né? Olha, nós vamos ter um relacionamento, mas às vezes Ela foi construída, né? ela foi construída com atos, né? Como, por exemplo, olha, eu sou sócio de determinado clube e a coloquei como dependente. Autorizei a sua entrada no condomínio. Ela tem acesso livre ao condomínio, né, que eu, por exemplo, morava. E esses demais atos que o Henrique colocou. De repente, no imposto de renda, ela é colocada como dependente, ou ele como dependente. Esses atos, eles, se somados, eles acabam corroborando o quê? A união estável, a formalização de uma união estável que não foi formalizada efetivamente num papel. E aí, com isso, existem os deveres. Exatamente. E com isso, você verifica o porquê do casamento ser um ato muito Tão solene. mais solene e fácil de comprovar. Sim. Você pede o quê? Uma certidão de casamento. Você não precisa ver se você tem dependente no Quantos anos? se conta conjunta, se vive ou não vive Maritalmente, você tem lá. Essa é a Documento- grande documento prova. essa é a grande vantagem do casamento. Até porque ela antecedeu todos esses requisitos, né? Você percebe, como a gente comentou, né? Habilitação, tudo isso foi verificado. E o Estado fornece para você uma certidão pública. Então, qualquer pessoa pode ir lá e retirar. Então, isso aí basta para Nossa, comprovar. há 10 minutos, na minha cabeça, havia uma confusão grande entre, né, porque o namoro não seria união estável e vice-versa, né? Para mim fica bastante claro isso, assim. E aí, quais seriam esses... Como isso muda a vida na prática de uma pessoa ali do relacionamento já caracterizado por essa união estável? Porque assim, vamos lá, alguém com senso crítico que tenha acesso à informação, como está tendo aqui no podcast, será ciente de que está vivendo uma união estável, havendo, vamos lá, né, pelo menos nesses 3 quesitos, né? A conta bancária, o convívio, mas o clube ali dividido, as postagens com as datas, né? Isso Sempre como a união estável ela vai sendo construída, né? Ela vai caminhando no tempo. isso. E isso eu acho que é importante para todos que estão nos assistindo, porque gente que vai ficar preocupada, que acha que está só namorando, né? E na verdade já está numa vivendo outra. Isso. E aí o que eu gostaria de saber é esse avanço no degrau das responsabilidades. Exato. Um namoro qualificado não gera direitos sucessórios. Certo. Uma união estável Mas gera direitos sucessórios. E o namoro qualificado tem que se fazer um documento e tal para isso? Você pode fazer um contrato de namoro. Tá bom. Pode Em ser virtude feito. desses problemas que surgem hoje em E dia. são muitos problemas. Mas aí existe uma problemática, porque esse namoro qualificado pode, daqui a algum tempo, se tornar uma união estável. Então, no contrato de namoro, às vezes é conveniente colocar uma cláusula. Olha, se vier a ser convertida como uma união estável, o regime de bens a ser obedecido será tal. Isso aí já é prever o futuro, entendeu? Para precaver do que pode acontecer. Porque o efeito jurídico mais importante que eu vejo é a pessoa que está vivendo em união estável tem direitos sucessórios dos bens do outro. Isso na prática, então alguém vivendo essa união estável tem quais deveres ali? O que muda na vida dela uma vez caracterizada a união estável? Divisão Os de mesmos direitos e deveres do casado. os principais. Vai igualar, vamos colocar assim, ao reconhecer, vamos supor, o casal está naquele
período que não sabe ainda se é namoro, se é união estável. E o que eu oriento, faça um documento, reconheça a sua união estável, documente isso. O melhor seria casar, mas se quiser fazer só o documento e já regra como é que vai ser o regime de bens. Agora, os deveres de marido e mulher vão repetir entre as duas pessoas que estão vivendo em união estável. Certo. E aí o regime de bens, ele produz alguns efeitos, né, diferentes. Isso que precisa ficar claro. Uhum. Numa dissolução da união estável, ou então na questão da sucessão. Assim acontece no caso do divórcio, em que também surgem aí, obviamente, direitos sucessórios. Certo? O que eu digo? Na união estável, o silêncio diz que o regime, então, é o da comunhão parcial de bens. Parcial de bens, muito bem. A partir daquele momento, vamos imaginar que um deles já existia um patrimônio A antes da constituição da união estável. Sim. Após a união estável, foi constituído um patrimônio B. Certo? Na separação, o que vai ser partilhado é só esse B. O que foi criado em conjunto. Em conjunto. O B. O B. No caso de falecimento, No curso da união estável. no curso da união estável, o que vai acontecer? O companheiro ou a companheira sobrevivente vai ter não só acesso a esse B como meeira e não herdeira, e ela vai ter acesso ao A como herdeira. Concorrendo aí, é um pouco confuso, mas Não, está muito claro. concorrendo aí com os descendentes, né? Ou então, numa hipótese de ascendente, aí, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro ou companheira sobrevivente. E se não tiver, Diogo, se não tiver descendentes nem ascendentes, ela vai herdar tudo. O A e o B. Não, então, mas espera aí. Então vamos lá vamos fazer uma Parte prática. a matemática aqui dos relacionamentos. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Primeiro pelo seguinte, tanto a celebração da documentação, seja por esse contrato qualificado, quanto da união estável, ao que me parece é um ato muito próximo do planejamento sucessório, da sucessão em si, em que se evitam ruídos, isso acaba sendo um ato de amor à própria relação. Porque eu venho de um tempo, eu sou de 1982, né? Nós estamos gravando o podcast em 2025, ou seja, eu tenho 43 anos. Mas eu venho de um tempo em que os relacionamentos, quando se falava da questão do contrato, subentendia-se aquela questão do aproveitador, de quem está desconfiado, saindo de uma situação. Mas não. Não. O caso prático é o seguinte, o A, neste caso, tem R$1 milhão. Tá? Antes do casamento ou da união estável pelo regime da comunhão parcial. Ela tinha um bem que valia R$1 milhão. R$1 milhão, o A, né? Tá? Então essa pessoa ali antes tem R$1 milhão. Pois bem, o A se relaciona com B e eles consolidaram um patrimônio de R$5 milhões Em comum. Porque após a união estável, esse patrimônio de 5 milhões, que é o novo, se confundiu, né? Coloca um filho aí. Mas isso é Um filho. Não, coloca um filho aí para entender. Vamos lá. Vai ser mais fácil. A e B geraram uma criança, né? Uhum. Um bebê. Pois bem, por um infortúnio da vida, A faleceu, né? Que é a situação do Henrique. B agora, qual é a situação? Então existem B e C. B, nesse caso, mãe ou pai, né? Uhum. Eu vou colocar aqui mãe. Ela é meeira, então ela tem 2,5 milhões é dela. 2 milhões. Daqueles 5 milhões que foi o valor que eles construíram em vida. 2 milhões e 500. Metade é dela, 2 milhões. Para ela, e certo. Dela. Os outros 2,5 milhões são do filho. Tá.
Então, isso, naturalmente, então aqui 2,5 milhões para o filho, certo? Exato. Tá. E o A? O A faleceu. Não, sim, mas o A, antes do casamento, tinha 1 milhão. Tinha 1 é que- milhão. Como é que fica isso? Então, eu tô dizendo, e para onde vai este milhão aqui? Exato. Aí acontece o seguinte, aí o sobrevivente, ele ou ela, é herdeira daquele 1 milhão, junto com o filho, 500 mil para cada um? é para cada um, Tá. Se não houvesse a figura do filho. para ela. Se não tivesse aí ascendentes, Verificar se os pais são vivos. Se Então- fossem vivos, seriam dos aí teria, ela ia concorrer junto. É. Pera aí, então vamos lá. Então, aí, né, então, voltando ao caso aqui, né? A e B tiveram um filho, 5 milhões, então 2,5 milhões para cada um. Ou este milhão que foi construído antes da união estável, pelo fato de haver o filho, 500 mil reais para o filho, 500 mil reais para essa mãe. Só para você ter uma ideia, se vamos supor que fossem 3 filhos, tá? Tem 3 filhos, tem esse valor. Aonde que entra o cônjuge, na convivente, que no caso da união estável, ele entra como um quarto filho, Entendi. divide em 4 partes. Ela fica no mesmo nível de um filho, porque ela é herdeira como filho. Entendi. Olha, e isso Agora- daí, lembrando, dentro do regime da comunhão parcial. Da comunhão parcial de Parcial. bens, que é a nossa primeira pergunta do podcast. Exato. Que é E não o que confunde acontece, que é o que acontece com os bens. Diogo, porque sabe uma dúvida que é muito comum, e eu vi aqui no seu Sim. olhar, é essa questão da confusão do direito de família com sucessório, né? Que é o caso em que, vamos supor que um casal, em união estável ou casado efetivamente, se separe e as regras são uma. Separação é uma coisa, foi o que o Henrique colocou. Falecimento, É outra que história. aí a gente tem que verificar as regras de sucessão. Então é muito importante. Essa distinção. Separação é direito de família. Exato, exato. E o outro é direito das sucessões, Exatamente. que é um outro campo. Exatamente. Então, Certo. essa confusão, às vezes que a gente olha e o espanto de determinadas pessoas quando você trata do tema, é porque elas não fazem essa distinção. Então, a gente tem que sempre estudar o quê? O caso concreto. É um caso de separação, as regras aplicáveis são as de direito de família. Num caso de falecimento, as regras são direito sucessório. Isso é importantíssimo anotar. Porque é quase como na medicina, né, dizer que um caso é dermatológico e o outro caso é neurológico. Sim. Sim, são distintos. Mas de São- repente você procura um profissional e fala, olha, não é da minha área, a área é outra. Procure um oftalmologista, né? Procure. Muito bem. Agora, pensando num cenário bastante comum, porque vamos pensar assim, numa situação bem um pouco mais avançada. Eu gostei da expressão porque é muito utilizada, a expressão test drive, né? Que é ali vamos testar o relacionamento. Então, nesse caso, não há filhos. Então, pensando na situação em que não há filhos, tá? Então, a mulher aqui, uma empreendedora, uma empresária, consolidou um patrimônio de 2 milhões de reais e arrumou, né? E está num relacionamento com o B. Decidiram-se pela união estável ou a intenção que vocês muito bem explicaram, tá? Então, ela está com o B. Depois, eles abriram uma empresa e tal e consolidaram 4 milhões de reais. Infelizmente, A falece. Então, A faleceu. O B, que neste caso, então, é o homem sobrevivente, terá direito, agora não há filhos, terá direito a quanto aqui? Nós temos um montante aqui de 6 milhões de reais. Sim. Tá. A gente precisaria verificar se, como ele não tem filho, não tem descendente, Não tem. Se ele você tem pais vivos. ascendente. Os pais Quem? dele são vivos. O sobrevivente? Não, Ou falecido. falecido. Ah, o falecido. Tá bom. Falecido. Tá. Aí vamos... Vamos supor que o falecido tenha pai e mãe só. Uhum, Pai e mãe. uhum. Tá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu não tenho a mínima noção. Não, A mínima. não. É o seguinte, olha, esse patrimônio que foi constituído após o casamento, a união estável, que é de 4 milhões, 4 milhões. né?
metade é do sobrevivente. Tá, então o B terá metade, 2 milhões, Exato. certo? Nós teríamos aí 2,5, 2 milhões e meio. Não, Não. 2 milhões, desculpa, 4 milhões. Teríamos 2 milhões dele, que ele faleceu, ele teria 2. 2, sim, isso está claro. Metade do que construíram. Mais aquele tanto do início que ele tinha. Que seria o patrimônio particular. Metade. Não. Metade do... Porque, olha só, o cenário é o seguinte, perceba aqui. O A, a mulher A, construiu 2 milhões antes da união estável, certo? Comunhão parcial de bens. Juntos, A e B construíram 4 milhões. Uhum. Esta mulher falece, Uhum, deixando antes do relacionamento 2 milhões uhum. e construíram juntos 4. Ou seja, o B, que é o homem sobrevivente, terá direito a metade desses 4 milhões, não é? Como herança direta ali. Chama meio. Já é dele. Meio, Já é dele. Isso daí não é herança. já é dele, 2 milhões, a metade. A minha pergunta é, para onde vão esses 2 milhões aqui, uma vez que ela faleceu e eles não têm filhos? Então, se eles não têm filhos E e não tem ascendentes. não têm ascendentes, vai para ele. Vai para ele. Ele fica com os 4 milhões. E o que essa mulher construiu antes da vida? Se não tiver ascendente, para ela também. Também. Para ele também. Pra ele. É o que eu acabei de colocar. Então ele fica com 6 milhões de reais. Veja um exemplo diferente quando não. Aí você está aplicando regras do que aí? Da sucessão. De sucessão. Nesse mesmo exemplo, vamos aplicar a regra agora de direito de família, no caso de. Separação. Na verdade, Não é de separação. extinção do vínculo aí, que seria a união estável. O Henrique vai colocar para você aí agora. Nós tínhamos lá, então. Bom, um caso em que ele constitui um patrimônio particular de 2 milhões E um comum de e um quatro. comum de 4. Aham. Nós estamos dissolvendo o vínculo. O patrimônio particular permanece da esposa, da mulher, no caso aí. Entendeu? E o de 4 milhões será Vai ser partilhado. Então partilhado. ele vai ficar com os 2 que ela já tinha, mais os 2 que foi constituído na constância da união estável. Você entendeu como é que é diferente os dois quadros? As regras de sucessão e direito de família? Lembrando sempre que cada caso tem que ser analisado de forma individual. De modo bastante didático. De modo didático é o seguinte: na comunhão parcial de bens, o que vem após a união estável e tão somente daquele momento em que se consolidou à frente, essa pessoa, caso haja, né, esse falecimento, essa pessoa terá acesso se não houver filho, a quê? A tudo. Se não tiver filho, não tiver... E não tiver o pai e mãe. não tiver- Que são os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, tudo. Havendo filho, então 50-50, né? 50-50. Depende do número de filhos. Havendo um filho, nesse caso, né? 50-50. E a minha grande dúvida aqui, para encerrar essa parte, é sobre o que vem antes. Se aí também, nesse caso, o patrimônio anterior seria 50-50. Entendeu? Uhum, O que vem antes. uhum. Essa é a minha grande questão. E aí, como é que vai se dividir? Vamos lá, vamos repor. Se antes do casamento, como é que é? Antes da união estável, eu fiz R$1 milhão. Uhum. Antes da união estável, eu fiz R$1 milhão. E você Antes. faleceu. Exatamente. Você faleceu e você não tem filhos. Aí eu tenho um filho nesse caso. Tem um e- filho isso. e tem a A companheira. companheira. O que tinha antes vai ser dividido para os dois. Ah, então, Igualdade. esse é o grande ponto. Então, nessa hipótese, o que vem anteriormente também é dividido. A Certo. companheira vai concorrer Com o filho. Com o Então, filho. lembrando, sempre o cônjuge sobrevivente é herdeira ou herdeiro nas mesmas posição dos filhos. Não, mas o Se que o... tiver 1, 2, 3 ou 4 filhos, ela vai ser como se fosse um filho. E o que o Henrique falou aqui no começo foi extraordinário, nesse sentido de que nós precisamos entender isso. Tá, aí vem uma outra questão, hoje em dia, mas é muito, muito, muito bacana. Eu anotei aqui que foi o seguinte: se é verdade que pessoas com mais de 70 anos agora podem escolher dividir os seus bens no casamento. É o seguinte, o Código Civil impunha
impõe, né? Um regime. Que o regime, após os 70 anos, é o regime obrigatório da separação de bens. Então, aquele que viesse a se casar, e isso também se aplicaria na união estável, com mais de 70 anos, é a separação obrigatória. Mas o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que essa norma era inconstitucional, porque haveria aí uma distinção em relação à idade. Isso daí causaria uma discriminação. Então, agora, a partir dos 70 anos, as uniões que ocorrerem, desde que haja uma manifestação expressa de que quer outro regime, pode ser outro regime de bens o escolhido. Certo? Só para explicar, quando o silêncio, para quem vai casar, o silêncio leva à comunhão parcial de bens. A partir dos 70 anos, com esse julgamento que o Henrique fez referência, o silêncio leva à separação total de bens. Tá? Porque o Código Civil assim determina. Mas ele pode, do mesmo modo que quem vai casar pode fazer um pacto antinupcial escolhendo um outro regime, o de 70 anos pode fazer um documento dizendo nesse documento que público, por escritura pública, que ele escolhe um outro regime. Certo, Henrique? Exatamente. É que o direito, Diogo, ele vem assim, em constante evolução. No passado, se nós puxarmos os nossos avós, o regime legal, sabe qual era? Da comunhão universal. Não. Comunhão universal de bens. Universal. Então, se o casal não optasse por fazer um pacto antinupcial estabelecendo quais eram as regras, o regime legal daquela época, se você puxar as pessoas com mais de 60 anos, normalmente você vai verificar que eles são casados pelo regime da comunhão universal de bens, ou seja, Tudo mistura. tudo que um tinha antes ou depois na constância será formado um todo e partilhado em partes iguais. Agora, com a evolução, se entendeu o quê? Que não seria justo que aquele patrimônio formado antes se comunicasse, ao ponto de que o regime, o regime legal migrou da comunhão universal Da comunhão para o regime da comunhão parcial de bens, que significa o quê? Dali para frente se comunica, né? O particular, constituído particular, não se comunicaria. Da mesma forma, houve essa construção do STF sobre os sexagenários, vamos tratar assim, dos maiores de 70 anos. No passado, eles entendiam que uma pessoa com mais de 70 era uma pessoa frágil e que poderia estar sofrendo de um golpe do baú, por exemplo, se envolvendo com uma pessoa muito mais jovem, ela milionária de repente. Então, para proteger essa pessoa, o que ela fazia? Vou impor o regime da separação para proteger esse patrimônio de interesseiros. Isso era automático. Pela idade, a lei entendia que aos 70 anos ele tinha uma fragilidade. Era vulnerável. E ela ou ele. E a lei o Código veio para proteger. Só que o Supremo entendeu que não, ele tem o direito de escolha. Até porque, com o passar do tempo, nessa evolução, o que nós percebemos é o seguinte: hoje, muitas vezes, uma pessoa com 70 anos está em plena atividade ainda, né? As pessoas vivem um pouco mais hoje em dia, né? Tendo em vista que tem melhores condições de saúde, obviamente, se tiver recurso para tal. Então, a pessoa, hoje, não tem a história dos novos 40, né? Todo mundo agora quer parecer mais jovem, aquele de 30. A gente, às vezes, pega fotos antigas, uma pessoa com 30 anos, parecia que ela tinha 50. Isso. Eu vou lembrar agora do Silvio Santos aqui, a gente pega lá aqueles programas de auditório, você via uma pessoa com... Quantos anos você tem? 30? Você olha e fala, parece que tinha 50. 25, parecendo que tinha 72. Exato. Hoje. Hoje, até porque, certa vez a gente estava passeando em São Paulo no shopping, nós vimos um senhor que você olhava o senhor, você falava, gente, olha que senhor distinto. E certamente ele tinha mais de 70 anos, mas não aparentava que ele tinha aquela idade, né? E, obviamente, ele tem mais condições hoje de discernir. Então foi justamente... De escolher o regime. De escolher. Né? Não necessariamente... Então hoje existe essa liberdade na escolha do regime. Existe a liberdade, só diferencia que se você silenciar com menos de 70 anos,
o regime é parcial. Tá. Se você silenciar aos 70 anos, o regime é da separação total de bens. Ambos podem fazer um pacto antinupcial mudando o regime. O que eu vejo muitas mudanças comportamentais geracionais. Qual é um conselho seu para que uma pessoa diminua o máximo possível de ruídos no relacionamento, nas relações, nesse sentido de que ela tende. Nós temos um pouco. Nós estamos sujeitos a acontecer um infortúnio ali no relacionamento, né? E aí já é alguém que trabalha, que tem uma carreira, ou às vezes a pessoa tem uma carreira internacional, mas gosta muito, e acontece de a união estável não Estar oficializada, vamos dizer assim? não Documentada. prosperar, né? É alguém que vive nessas despedidas e de repente não estar documentado. Qual seria, assim, um aparato legal e de aconselhamento para quem vive essa situação, né? No casamento não tem erro. A certidão de casamento prova. E como eu falei, a união estável se prova por fatos, desde que não tenha um documento firmado. Então, para que elimine aí os ruídos, eventuais dúvidas no futuro, nada mais aconselhável do que formalizar isso, né? Formalizar, documentar, deixar isso devidamente documentado, estipulando o regime de bens, enfim, toda a gestão do patrimônio, como ela vai pretender, e ele seguir na união estável, né? Futuro dela. Não deixar na união estável algo incerto. Quando os dois decidem realmente viver uma união estável, documentem, como o Henrique colocou, qual vai ser o regime, o que tem antes, o que tem depois, o que vai comunicar. Quer dizer, documentar a relação deles. Porque eu sou uma pessoa que prezo que a relação humana ela é mais importante do que a união patrimonial. Mas não há dúvida que hoje, no mundo atual, há necessidade de pensar... vou pegar um exemplo do modo que eu penso. Né? Eu, quando fui casar, o regime normal da comunhão parcial de bens. Eu e a Carla, minha esposa, decidimos, apesar de que as famílias não eram famílias com fortuna, decidimos fazer um pacto de comunhão universal de bens. Por quê? Nós entendíamos que casamento era eterno. Entendemos que é eterno, entendemos que não pode haver o meu e o seu. Só que essa visão que eu tive no mundo de hoje, ela fica um pouco prejudicada. Vou pegar um outro exemplo que eu tenho feito com vários empresários que vão casar e eles preocupados com o outro, não com ele. Olha, eu tenho uma empresa que ela trata com o poder público, pode ter um problema de uma ação civil pública, pode haver o meu patrimônio ser afetado, e se eu sou casado com comunhão universal, ou dependendo da parcial, a minha esposa, a minha família vai correr risco. Não é melhor fazermos um pacto de separação total de bens antes, para que os meus problemas profissionais não afetem a família? Então, aí... Patrimônio da família. Exato. Então, a minha pergunta é se vocês já viram isso na prática, que é a ausência da devida formalização causar um problema grave para a pessoa. Sim. Mas, Diogo, nós tratamos até agora da questão da falta do outro, falecimento. Mas pode haver o caso em que o casal esteja rompendo esse vínculo de união estável. E, eventualmente, essa companheira ela precisa de alimentos. Eles têm um filho, o filho vai receber alimentos. Então, assim, em determinadas circunstâncias, a pessoa eventualmente vai ter que comprovar que ela tinha um vínculo ali também para poder receber alimentos do companheiro, o filho. O filho é mais fácil, porque se eles estavam em união ali, obviamente, quando foi se realizar o registro dessa criança, se colocou lá pai, mãe, quem é. Exato. Então, o filho tem para si resguardar os direitos de alimentos.
Mas veja uma situação que, de repente, a companheira deixou de trabalhar, nasceu a criança pequena, e ela parou de trabalhar ali para dar aqueles cuidados iniciais para a criança. Isso permaneceu. A família, A família, isso aí perdurou por 1, 2, 3, 4. De repente, ela se ausentou da profissão para se dedicar à família. Em determinado momento, essa pessoa precisa, por N fatores, aconteceu alguma coisa lá, eles resolvem se separar. E ela precisa de alimentos, porque ela está afastada, de repente, mesmo que provisório, do mercado de trabalho. Por um período para ela voltar ao mercado de trabalho. Então, a criança vai ter os direitos, assim como o Henrique colocou bem lá, a questão da certidão de casamento. A criança terá seus direitos alimentares com base na certidão de nascimento. Agora, a companheira, se ela não tiver nenhum documento, ela vai ter que demonstrar todo esse vínculo que ela tinha. Olha, tive filho, nós morávamos juntos, para comprovar, para ela poder... Ela vai ter que requerer o reconhecimento da união estável para ter direito dessa união estável. Desses alimentos. Esses alimentos. Né, que Puxa seriam os vida. direitos e deveres ali. Então, assim... Poderia tanto isso ter sido feito antes. Sim. Por isso que eu acho que a orientação, foi o que o Henrique colocou, que é importante se você está vivendo em união estável ou pretende viver a união estável, por que não documentá-la? Por que não regrá-la? É uma coisa muito chata para o advogado falar assim, consulte um advogado, né? É até desagradável isso, né? Mas resolveria o problema. Mas resolveria problemas, asseguraria direitos e deveres do outro na falta. Então é muito importante que isso aconteça. É um jargão assim que fica até pejorativo para o advogado, mas infelizmente depois as pessoas ficam, poxa, mas e agora? Como é que eu faço para regularizar a Aí situação? na medicina tudo pode se dizer, agende um exame, faça alguma coisa daqui é do mesmo jeito, né? Mas é da mesma forma, sim, mas eu entendo, né, que existe um rito, né, um tradicional. Por fim, eu gostaria de, né, antes dos agradecimentos, dizer às pessoas sobre a responsabilidade, sobre quão é sério um relacionamento. Sobre a questão da responsabilidade nas relações, né? E como isso pode ter um impacto, né? Quando essa responsabilidade não está clara, como isso pode ter um impacto duradouro na carreira. Porque hoje há um cenário muito comum de pessoas com 40, 50 anos que começam a namorar, que começam a ter relacionamentos mais prolongados, né? Sem dúvida. Então, Eu até brinco, Diogo, quando você vê essa questão patrimonial envolvida, a gente trata o quê? Ainda que seja num casamento ou numa união estável, né? No começo tudo é meu bem, né? E quando vai separar, são meus bens, o que são os meus bens, o que são os seus bens, né? Para você ver como é que é importante. Não é meu bem, é meu amor. Meu amor? Não, meu amor. E depois são os meus bens, né? Cadê os meus bens? O que você colocou, eu acho que na parte do que se refere à importância de decidir, de você optar, documentar, acho que ficou bem claro na nossa conversa de hoje, deve ter ajudado as pessoas a ver a importância que elas têm que pensar um pouquinho e verificar aonde elas estão indo, para o que elas querem e aonde elas querem chegar. E na dúvida, havendo dúvidas, por que dar o passo da intenção? Né? Que é o diálogo, que é conversar e dizer, e mostrar um vídeo como esse mesmo, né? Quantos casais podem estar aí, né? No sofá, nesse momento, no fim do dia, num fim de semana, e vocês que estão aí, né? Terem uma comunicação bastante clara e de entenderem que o relacionamento tem muitos aspectos positivos, sim, mas há, sem dúvida alguma, responsabilidade. Né? E essa responsabilidade, existe uma lei, né? Existe justiça, existe o direito. Então, quanto mais esclarecido um casal é em relação a esse regime, né? Podemos colocar assim, de bens e da consolidação do casamento, mais as chances de uma convivência saudável. Harmônica, né? Harmônica, exatamente. Até deixar uma sugestão para um próximo encontro nosso, a gente tratar da questão sucessória de uma forma mais aprofundada, clara, né? Mais Legal. clara.
E a gente Porque pode, até, a gente às pode vezes- até trazer aqui a lousa. É, mesmo pra exato, explicar os isso casos, que eu ia sugerir, porque foi algo aqui que surgiu aqui no improviso, né? O iPad É, Salvador exato. aqui. Então a gente pode fazer isso num podcast de uma forma mais didática, Específica e didática. É fantástico isso aí. né? Fantástico. Vamos deixar essa sugestão, porque realmente o tema é muito denso. Mas, denso. mas muito bacana, muito E é bacana. E o importante Porque se pro nosso telespectador, a pessoa que acompanha o nosso canal, para ela, ficando muito claro que da união estável, após essa união estável, a partilha, excelente. Né? Esse é o grande caso. E o que vem antes não tem essa comunicação em função da comunhão parcial de bens, certo? Perfeito, Diogo. Perfeito. Muito bem. E É a isso você, o meu muito obrigado neste nosso quarto episódio do nosso podcast, A Vida dos Direitos. Muito obrigado, doutor Fabiano Tomazinho. eu que agradeço. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do doutor Fabiano Tomazinho, você pode acessar também o site saulohamos.adv.br. O endereço está aí na nossa tela. Eu tenho certeza de que você também conhece já o nosso perfil no Instagram. Se não segue ainda, vá lá, @advocacia.sandoval. O vidinho sempre aparece muito lá no nosso perfil, né? Tô sempre aparecendo lá. É o que mais fala, né? Sempre com ali as suas palavras, os seus conselhos, né? Tudo que envolve muito da sua missão, dos valores. Henrique, obrigado aí pela presença neste episódio. Estarei aqui sempre que necessitar. Fico muito, muito honrado. Sempre. Uma honra a sua presença. Nós, né, Diogo, nós colocamos aqui todos tentando auxiliar as pessoas na convivência. Mas podemos deixar nosso pensamento de que é o sentido de nós acreditamos na família, acreditamos na união das pessoas que se amam, na perpetuidade, da continuidade da relação. Agora, tudo isso pode tomar cautelas jurídicas antes, documental antes, que evitem conflitos. Porque nós vamos sempre lutar pela família aqui dentro. Afinal de contas, justa e humana. Justo e humano. Exatamente. Sempre. Muito obrigado a você. Vamos já, né? Nós iremos gravar o nosso 5º episódio, mas você só vai conferir o 5º episódio depois que deixar o seu comentário. É muito importante você deixar o comentário, clique em curtir e ative as notificações aqui do nosso canal, A Vida dos Direitos. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.